Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula sobre empreendedorismo, conceito e prática. Meu nome é Luiz Gonzaga Filho e nós vamos ver sobre esse assunto. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Só para a gente se situar de quem vai dar aula, eu sou empresário há 18 anos e atuo nesse ramo já há um bom tempo. Então eu espero aqui passar para vocês um conteúdo simples e prático do assunto, ok? Espero que possa contribuir para essa aprendizagem de todos e que você se sinta à vontade depois lá no grupo, na sala de aula, para fazer perguntas, fazer colocações, enfim. Estamos aqui para trocar conhecimento. Espero que possa contribuir com todos. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao assunto. Empreendedorismo, conceito e prática. Vamos inicialmente ver o conceito. Eu vou tentar trazer aqui alguns conceitos simples e claros sobre o assunto. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre o assunto, ouve falar em jornais, em revistas, em programas de TV, enfim, na internet, todo mundo ouve muito sobre o assunto, mas poucos sabem o conceito. Então vamos ao conceito, vamos a algumas definições do que vem a ser e logo passaremos para uma questão prática. O primeiro conceito clássico, é o conceito que diz que empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Essa definição ela é de Robert Hirsch, em seu livro Empreendedorismo. Você vai encontrar essa definição lá. E eu gosto dessa definição porque ela engloba muitas coisas importantes de quem tem uma mente empreendedora, de quem é empreendedor. Observe que ele diz o seguinte, que empreendedorismo ele requer dedicação e tempo e esforço necessários. Então observe que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. É uma coisa que requer tempo e esforço, muito tempo e muito esforço. E ele fala mais, ele diz que apesar do tempo e do esforço empregado de quem empreende alguma coisa, isso quer dizer risco financeiro, psicológico e sociais correspondentes. Então, isso pode significar, além de tudo isso que a gente viu, isso vai significar riscos. Esses riscos, eles são sérios, porque a definição diz que são riscos financeiros, a pessoa pode exatamente passar por falência, perder tudo. Psicológicos, não é de hoje casos de pessoas que empreenderam tudo que tinham, todo o seu esforço, todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, e essas pessoas, já tem casos de empresários, de empreendedores que se mataram, né? E também riscos sociais, porque muitas vezes, quando alguém empreende alguma coisa, gera emprego. E quando ele gera emprego, ele se torna responsável pelos empregos de famílias. E se um empreendimento não vai bem, não é só ele, o empreendedor, que assume o risco. Os próprios funcionários, de alguma forma, assumem um risco por esse empreendimento, porque as famílias dependem desse emprego, do bom andamento desse negócio, dessa empresa, desse empreendimento. Então, empreendedorismo é uma coisa muito séria, porque tem todos os tipos de risco, financeiro, psicológico e social. Então, quem pensa que, principalmente quem é funcionário, que ele não está envolvido no empreendedorismo, ele está muito enganado, porque ele é peça fundamental
para a manutenção de um negócio. E o risco social é dele, é do próprio funcionário. E é uma cadeia, porque o empresário, por exemplo, se o empresário ele quebra, o funcionário perde o emprego. O filho desse funcionário que perdeu o emprego, ele deixa de estudar numa escola melhor, já tem que ir para uma escola pública, né? Então as famílias começam a ser comprometidas. Então por isso que tem que tomar muito cuidado. E aí ele vai falar no final, recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Então quando tudo dá certo, as recompensas do empreendedorismo, ela vem naturalmente, com muito esforço e muito perigo. Ok? 2. A segunda definição que eu separei aqui para vocês é uma definição simples do Sebrae, que diz que o empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área de sonho, do desejo e parte para a ação. Então, para nós que estamos vendo esse conteúdo sobre empreendedorismo, a primeira coisa que nós podemos ver é que existem pessoas que sonham, não é? Todos nós temos os nossos sonhos. Todos nós temos o nosso desejo. As pessoas desejam as coisas. O grande problema é que as pessoas não querem partir para a ação. O grande problema é que você não quer partir para a ação. Você quer ficar só na área do sonho e do desejo. Nós estamos num país em que quem deseja, quem sonha alguma coisa, tem que se esforçar muito. Tem que ser o melhor, absurdamente o melhor, dentre os demais. Nós temos um país em que o empreendedorismo, ele não é incentivado. E nós vamos ver mais adiante sobre esse assunto. E então, quem tem uma mente empreendedora, nós temos que colocar isso na mente, principalmente você que está assistindo essa aula. Você tem que fazer algo que ninguém fez. Você tem que realizar algo que ninguém realizou. Você tem que ser diferente dos demais. Não importa onde você esteja. Não importa qual é a cidade que você esteja. Não importa qual é o estado que você esteja. O que importa é que o seu comportamento, ele tem que ser diferente dos demais. Você tem que pensar antes. Você tem que saber converter um sonho e um desejo em ação, em realidade. Então, para quem está assistindo a aula de empreendedorismo, a primeira coisa que a gente conclui é que você só vai conseguir empreender se você tiver em mente que é necessário agir e agir com força, com determinação. O terceiro conceito é muito antigo, e é necessário uma explicação muito interessante. Foi em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, um economista e cientista político, Joseph Schumpeter, ele utilizou a palavra como peça central a sua teoria da destruição criativa. Segundo ele, o empreendedorismo só acontece através de pessoas versáteis, com habilidades técnicas para, agora anote aí, produzir, que possuem capacidades para organizar recursos financeiros, operações internas e realizar vendas. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de pessoa é essa? Observe que ele diz aí que essas pessoas, eles realizam uma destruição criativa. O que é uma destruição criativa? Ele destrói o que está obsoleto, as empresas, os métodos, as vendas, os produtos, e ele desenvolve algo melhor. Por isso que é a destruição criativa. E observe as características desse tipo de pessoa que é empreendedor. Observe as características dele. Ele diz que são pessoas versáteis, que têm a possibilidade de mudança. É aquela pessoa que é camaleão, ele se adapta em qualquer função, ambiente, situação. Com habilidades técnicas para produzir, ele é produtor. Capacidade de organizar recursos financeiros, ele entende de contabilidade.
operações internas, como que o trabalho vai ser desenvolvido e realizar vendas. Além da pessoa fazer tudo isso, a pessoa ainda vende e vende bem. Então, quem tem uma mente empreendedora possui todas essas capacidades desenvolvidas. Então, por exemplo, na minha empresa, eu tenho que entender da técnica. Por exemplo, eu entendo de análise de sistemas, eu entendo de contabilidade, eu entendo do processo, todos os processos internos da minha empresa, eu tenho que estar por dentro. Eu tenho que entender de recursos humanos, porque tem o interesse dos funcionários que tem que ser levado em consideração. Eu tenho que saber resolver conflitos internos entre funcionários. Eu tenho que entender sobre relação entre funcionário e patrão, de maneira que não haja tanto conflito. Eu tenho que entender de tudo isso, eu tenho que entender de transporte, de logística, e eu tenho que entender, além de tudo isso, de vendas. Eu tenho que ser um vendedor que está sempre pronto a sorrir para o cliente. Eu faço tudo isso na minha empresa. Então, quem é empreendedor tem que ser isso aí, ó. É o que Joseph Schumpeter definiu em 1945, ok? E a quarta definição é que empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças substanciais em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produto novo, normalmente envolvendo inovações e risco. Empreendedorismo não existe sem risco, até porque você vai fazer algo novo. E o próprio nome diz, é sempre fazendo algo novo. Não pense que fazer algo igual ao que já tem no mercado, ou que já tem na sua região, ou o que já existe ao seu redor, é empreendedorismo. Isso é cópia. Empreendedorismo é aquele que é, acima de tudo, pioneiro naquilo que ele está se propondo a fazer. Pode ser até o mesmo negócio, mas tem que ser um modelo de negócio completamente diferente. Você pode vender pão, você pode ter uma padaria. Na sua cidade tem várias padarias, mas tem que ser um conceito novo de padaria. Pode ser um posto de gasolina, que seja lá na cidade, na sua cidade você vai ter vários postos de gasolina, mas tem que ser um conceito novo de posto de gasolina. Porque quem empreende tem que criar. Ele não é para ele copiar, ele tem que criar. Ainda que seja o mesmo ramo, mas tem que ser algo criativo. E sempre lembrando que é assumindo os riscos. Então, essa parte do conceito vocês já viram que não é empreendedorismo, não é uma coisa simples. É uma coisa apaixonante, é uma coisa visceral, mas, além de tudo, é uma coisa perigosa. Tá? Vamos lá. Olha só essa definição. Aí ele trancaram o cabelo. Então, a gente teve um problema técnico aqui, mas retomando aqui, um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Olha só, essa definição é de 1999 desse livro, página 19. Observe que, como eu disse antes, imaginar, todo mundo imagina. Ter visão, todo mundo tem visão, mas poucos desenvolvem. Não adianta você imaginar e não desenvolver. Não adianta você ter aquela visão fantástica do negócio ou de fazer algo na sua vida, seja o que for, e você não desenvolver. É necessário desenvolvimento de imaginação e desenvolvimento de visão. Ok? Tem uns exemplos clássicos aí de empreendedorismo nessas duas figuras que você já sabe quem é quando você vê na imagem, e são duas figuras clássicas mundial no que diz respeito ao empreendedorismo, que foram dois rapazes que começaram seus negócios praticamente em garagem de casa.
E olha no que eles se transformaram, né? Tudo que nós conhecemos ao nosso redor, em termos de tecnologia, foi resultado desses dois homens aí, que tornaram popular a tecnologia. Até então, antes deles, a tecnologia era algo que era destinada para poucos. Eles universalizaram a tecnologia. Até essa aula está sendo feita por causa, de maneira indireta, da ação desses homens na história, né? Todo mundo conhece. É o Steve Jobs e o Bill Gates. São os exemplos clássicos de quem começou do nada e chegaram onde chegaram. E suas empresas chegaram onde chegaram. Olha só, quem diria que esse rapaz aí, com essa cara de nerd, essa cara não, era um nerd, né? Foi fichado porque dirigiu exatamente com um carro em alta velocidade. Quem diria que esse rapaz aí iria ser o homem mais rico do mundo? Interessante, isso foi em 13 de dezembro de 1977, no ano que eu nasci. Vamos lá. Olha a definição aí, em imagens. A definição em imagens: uma ideia mais trabalho, ferramenta, é igual a resultado. Empreendedorismo é isso. Ideia mais trabalho. Não me venha com ideia. Eu tenho um amigo que veio com a ideia recentemente de abrir uma transportadora diferente, com um carro pequeno, fazendo transportes pontuais. E eu disse a ele: o que é que você vai fazer de diferente que as outras não fazem? E aí ele disse: não, minha ideia é ótima, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir entregar as coisas para a cidade tem mais de 160 mil habitantes, e eu vou conseguir fazer, entregar e tudo mais, a minha ideia é ótima. Eu, tá bom, mas você esqueceu de um detalhe. Eu disse: o que foi? Eu disse: olha, na cidade tem mais de 100 transportadoras cadastradas na prefeitura. O que é que você vai fazer que essas 100 não fazem? Vocês entenderam que não basta ter ideia, você tem que saber como que você vai fazer. Você tem que saber de que maneira você vai fazer que os outros não fazem. Você vai entender que você precisa ter o diferencial competitivo. Todo mundo tem que ter um diferencial competitivo. Então, ideia mais trabalho, esforço, dedicação é igual a resultado. Muito bem, vamos lá. Olha só, isso vai deixar mais claro ainda a ideia de empreendedorismo que vocês precisam saber. Primeiro, imaginação, é o que todo mundo tem. Todo mundo é empreendedor, todo mundo tem várias ideias. Se você fizer uma roda aí com os alunos, com os amigos, todo mundo tem ideias de criar uma empresa, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, para sair da crise e tudo mais. A ideia é a parte da imaginação. Observe aí que você vai ver a lâmpada, é a ideia. Depois vem a determinação de começar a realizar essa ideia. Depois da determinação de começar essa ideia, você vem com a habilidade de organizar. Você precisa organizar a sua ação e a sua imaginação. Se você não tiver, muitas pessoas não têm essa habilidade de organizar. Fica só na imaginação e na determinação. E eu vou logo para um exemplo prático. Eu tenho um outro amigo que é muito inteligente, tem muitas ideias, comprou uma máquina para trabalhar com design de móveis, rústicos e tudo mais, tem várias ideias, tem a determinação, é determinado, mas ele não tem a capacidade de organizar a sua determinação com a sua imaginação. Tem gente que fica só na imaginação e na determinação, no sentido de dizer o seguinte: eu vou começar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, mas como que ele vai fazer? Como que ele vai organizar os processos? Ele não sabe. E aí o negócio dele não anda. Então, logo a determinação de começar, você está ávido para começar um negócio, um estilo de vida diferente, algo novo. Eu não digo só empresa, mas estudar para alguma coisa, fazer um curso, se profissionalizar. Você está determinado, mas você não consegue organizar
as suas ideias com a sua ação. E você age errado, você não tem um plano de ação. Então tem que ter um plano de ação. É o que a gente chama no ambiente corporativo de plano de negócios. Então, a habilidade de organizar. Depois, aqui embaixo no meio, a figura de duas pessoas. É inevitável, você tem que ter a habilidade de liderar pessoas. Gente, tenho um outro conhecido meu, que ele tem imaginação, ele tem determinação, ele tem a habilidade de organizar suas ideias e o que vai fazer, mas ele não tem a habilidade de... deixa eu só voltar aqui. Ele não tem a habilidade de liderar as pessoas. E aí o negócio não vai para frente. Ele não consegue ter funcionários saudáveis, psicologicamente saudáveis. A empresa dele não consegue avançar porque não consegue contratar, porque ninguém consegue trabalhar junto com ele. Ou então ele é um líder que se deixa levar pelos funcionários, pelos interesses dos funcionários, e ele não consegue estabelecer a ordem na empresa. Isso é muito importante. Penúltimo aqui, você tem que ter a habilidade de conhecer tecnicamente etapas e processos, ou seja, desde a imaginação até o seu final, você tem que conhecer de tudo se você quer ter uma mente empreendedora. Quem é empreendedor, ele tem que conhecer de tudo. E outra, não é conhecer de ouvir falar. Ele diz aí, essa definição que é do Sebrae, ele tem que conhecer tecnicamente. Ele pode ser sábio, ele pode ser um guru, ele pode ser um filósofo, ele pode ser um grande homem com grandes ideias e ideais. Se ele não conhecer tecnicamente etapas e processos, o negócio, o empreendimento não vai para frente. Não vai para frente. Não decola. E aí você vai ver a imagem do foguete decolando. Por quê? Porque se você tiver esses 4 pontos fundamentais após a imaginação, que é determinação, habilidade de organizar, habilidade de liderar pessoas e habilidade de conhecer tecnicamente etapas e processos. Se você não tiver todas essas características, o seu negócio, o seu sonho, a sua visão, ela não decola. Agora vamos entender um pouco de empreendedorismo na ciência econômica, na economia, para a gente poder também entender alguma coisa, né? Além disso, a primeira coisa, olha só, o que é que ele diz aí? Kisner, 1997. Uma das únicas escolas de economia que de fato estuda o empreendedor é a escola austríaca. Nela, o empreendedor é considerado o centro da atividade econômica e o agente de mudança. Observe como que ele é considerado. A escola de economia austríaca. Lá, o empreendedor, essa definição diz que o empreendedor é a chave para o avanço da economia. Ele é considerado o centro da atividade econômica e o agente de mudança. Quando vocês, por exemplo, eu estava na cidade de Minas Gerais, chamada Arinos, essa semana. E lá chegou uma empresa chinesa e eles vão fazer a instalação de linhas de transmissão nessa região. São 480 quilômetros de linha de transmissão. É uma empresa chinesa. Aí eu pergunto para você, se fosse o governo, iria ser feito? Não iria ser feito. Porque o avanço, a prosperidade, o progresso, ele só acontece quando há interesse de pessoas em desenvolver suas atividades empresariais. Então, o empreendedor, as empresas, elas são consideradas nessa definição aí como o centro da atividade econômica e de fato o agente de mudança. O que é que pode mudar a sua cidade? Se indústrias forem para a sua cidade. Se empresas se instalarem na sua cidade. Então, gerando emprego e renda. Então, gente, a receita é muito simples. É muito simples.
Vamos lá. Ela descreve o processo de inovação que tem lugar numa economia de mercado em que novos produtos destroem empresas velhas e antigos modelos de negócio. Isso aí é inevitável. É o que a gente fala de destruição criativa. Quando eu falei lá atrás, o que é destruição criativa? É o caminho inevitável. Na natureza acontece isso. Você já viu na natureza algum animal manco? Não. Por quê? Porque da natureza, a lei da natureza, a lei da selva, somente os animais, os melhores animais, continuam vivos. Aquele animal manco, aquele animal que não consegue andar mais, em algumas horas ele vai ser devorado por outro. E os animais que vão estar naquela cadeia ecológica ali vão ser sempre os mais fortes. Não tem jeito. Então a vida, ela tem essa dinâmica. Então, olha só o que ele diz aí. Destrói empresas velhas e antigos modelos de negócio. Gente, quem não se atualizar vai ficar para trás. A empresa, a pessoa que não se atualizar nessas novas relações de mercado que tem, de emprego que tem hoje, se a pessoa não for versátil, a pessoa não vai continuar empregada. Tá? Não vai continuar empregada. A empresa não vai continuar suas atividades. Olha, a destruição criativa ou destruição criadora em economia é um conceito popularizado pelo economista austríaco Joseph Schumpeter, quando ele diz que o que é velho, um processo velho, ele não vai permanecer durante muito tempo se as pessoas empreenderem. Sempre vem um processo mais novo. Um exemplo claro disso é internet. Quanto mais o tempo passa, mais serviços de internet ficam mais rápidos e mais baratos e dão lugar a outros tipos de serviços mais rápidos e mais baratos. Claro que nós estamos no Brasil, não é tanto assim, mas se você comparar há 10 anos atrás, se você comparar 20 anos atrás, então a tendência é sempre uma destruição criativa. Ok? Agora vamos para o que a gente conhece, né? O que todo mundo aí sabe. Dificuldades políticas e filosóficas ao empreendedorismo. Qual é a grande dificuldade política e filosófica ao empreendedorismo? A gente vai ver aí. Governos e países totalitários, sejam socialistas ou de capitalismo de Estado. Por que eu listei isso aqui? Porque é muito simples. Muito simples. Quem é que vai empreender em um país socialista? Quem que vai ser empreendedor em Cuba? Quem que vai ser empreendedor na Venezuela? Que nem lei tem mais. Quem que vai ser empreendedor na Coreia do Norte? Então, em países totalitários, regimes socialistas, comunistas, o empreendedorismo não tem vez. Só para dar um exemplo para vocês, em Cuba, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Em Cuba, quando você vai comprar um liquidificador, eu conheci uma pessoa de lá, quando você vai comprar um liquidificador, você tem que informar o Estado o que é que você vai fazer com o liquidificador. Se você vai montar um barco para pescar, esse barco ele tem que ter um tamanho determinado pelo governo, porque você não pode pescar mais do que o que você precisa. Ou se você for vender, você não deve pegar quantidade de peixe tão grande, porque você não pode prosperar. Na Coreia do Norte, nem se fala, né? Então, empreendedorismo em ambientes comunistas, socialistas, não consegue prosperar, não consegue acontecer. E eu conversando com essa pessoa lá de Cuba, essa pessoa dizia para mim o seguinte: não, eu não quero grandes coisas para eu viver, eu não quero luxo, eu quero só isso. Parece humildade, né? Mas não é humildade. Isso aí é condicionamento.
E o outro local que é nocivo à atividade empreendedora é capitalismo de Estado. O que é capitalismo de Estado? É o Brasil, por exemplo. Nós não somos um país socialista e nós também não somos um país capitalista. Né? Quem acha que o Brasil é capitalista está enganado. O Brasil não é um país capitalista. O Brasil é um país que é de capitalismo de Estado, ou seja, o capitalismo só acontece quando você tem a bênção do Estado. Então, quando você financia uma campanha política, o seu empreendimento ele vai prosperar. No Brasil é assim. Se você não precisar dos políticos, se você não for até os políticos, um empreendimento no Brasil ele não consegue avançar. Você tem que pagar propina para vereador, para prefeito, para governador, para secretário de Estado, para presidente, que é o que vocês estão vendo na TV. Recentemente o presidente está sendo acusado de beneficiar uma empresa que tinha atividade no porto, por decretou sem licitação, sem nada. Então, o Brasil é pior do que o socialismo, de alguma forma, em algum aspecto, porque se você não tiver o apadrinhamento político, você não consegue. Isso em esferas pequenas, viu? Eu digo isso, por exemplo, na prefeitura. Se você não conhece o departamento de tributos, para você abrir um negócio é um sofrimento. Se você conhecer alguém lá dentro, aí o seu negócio pode ir bem, pode começar bem, sem entraves, mas se não, e isso é o capitalismo de Estado. Você só consegue empreender com a bênção do Estado. Espero que vocês tenham me entendido aí. Se de repente ficou mais... vocês não entenderam, a gente pode conversar depois lá na classe, tá ok? Segundo, países sul-americanos que exaltam o funcionalismo público e a carreira pública, com seus benefícios e estabilidades, desencoraja a prática de empreender. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Todos que talvez estejam assistindo essa aula, levantem a mão quem quer passar no concurso público. Eu acho que quase todo mundo vai querer levantar a mão. Se brincar, até eu levanto. Por que isso? Porque no Brasil nós temos uma cultura do concurso público. As pessoas não querem desenvolver, elas querem estabilidade. As pessoas não querem criar, elas querem fazer parte de um processo já criado. As pessoas não querem avançar, as pessoas querem se estabilizar. Não importa a situação da economia, a pessoa quer aquele emprego proveniente do concurso público. E eu acho que o concurso público ele é interessante, ele tem o seu lado bom, mas ele também tem o seu lado ruim. Ele tem as suas vantagens, mas ele também tem as suas desvantagens. E em países, por exemplo, o Brasil é o país do concurso público. Não é? É o país do concurso público. Todo mundo quer passar no concurso público. Por quê? Porque empreender dói. Porque nós estamos num país de capitalismo de Estado, onde a prática empreendedora ela não é motivada, ela não é incentivada. As pessoas não encontram um ambiente saudável à criação de empresas e de negócios no Brasil. Por quê? Por uma série de fatores que nós vamos ver mais para frente. Então, falando ainda sobre essa questão da valorização ao funcionalismo público, a questão da carreira pública, nós vamos ver que as pessoas sequer... Tanto é que tem aquele ditado que diz que quem é empreendedor no Brasil tem que ter sangue no olho. Por que isso? Por causa do ambiente hostil no Brasil à prática empreendedora. Mas mesmo assim nós vamos ver adiante que empreender no Brasil é difícil, é muito difícil, mas a recompensa é muito grande quando você passa pelas fases de dificuldade. Quando você passa pelo fogo, quando você passa pela malha, pela peneira, quando você passa por ela,
a recompensa é muito grande no Brasil. Vamos lá. E terceiro, aí, a dificuldade política e filosófica ao empreendedorismo é a burocracia de determinados países, somado ao tamanho do Estado e a falta de incentivo à criação de empresas, geração de emprego e renda. Muito claro, eu já falei alguma coisa aí no tópico anterior, mas a burocracia é o que mata o nascimento das empresas. A burocracia é o aborto das empresas no Brasil. Uma criança para nascer é 9 meses. A burocracia é o aborto ao 8º mês. Quando você vê o tamanho do Estado e o que você precisa fazer para poder desenvolver e empreender no Brasil, nós vamos ver que é uma falta completa de incentivo à criação de empresas. Aliás, no Brasil, nesse capitalismo de Estado, o empreendedor, o empresário, ele é visto como um inimigo do Estado. A esquerda, muitas vezes, quer mostrar a visão de que o empresário, ele é o inimigo, o patrão é o inimigo do funcionário. E o funcionário é o inimigo do patrão. Por que tem que ser semeado esse tipo de teoria? Justamente para as empresas não caminharem, para as pessoas não serem livres politicamente, não depender da política, não depender do Estado. O que as pessoas querem mais é depender do Estado. Por quê? E por que é bom manter essa dependência do Estado? Por causa do voto. O Estado ele tem que ser grande e ele tem que prestar serviços essenciais para a comunidade, para que a própria comunidade dependa do Estado. Eu não vou falar aqui do Bolsa Família, nem de nada desse tipo, porque de fato é necessário em algumas situações. Mas por que é que a campanha para presidente, todo mundo fala assim, não vote em quem vai tirar o Bolsa Família? Porque as pessoas precisam do Estado. E os políticos se utilizam desse meio para a manutenção do voto. Por que é que os políticos não querem que as pessoas não precisem mais do Bolsa Família? Para que essas pessoas continuem votando. Por causa da dependência do Estado. Não seria muito mais digno a pessoa com as suas próprias mãos ganhar o seu sustento? Ver prosperar a sua família? Dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O Estado ele não quer isso. Então a burocracia de determinados países, somada ao tamanho do Estado e à falta de incentivo à criação de empresas, de geração de emprego e renda, é uma dificuldade terrível ao campo do empreendedorismo. E aí vamos ao ranking global de empreendedorismo. Olha só, na primeira posição quem está, claro, ele, Estados Unidos. Por quê? Por causa do tamanho do Estado. O Estado só se importa com aquilo que deve se importar. As empresas têm liberdade para desenvolverem. Depois vem Suíça, Canadá e por aí vai. Olha só, em 10º, a França. E o Brasil? Vocês devem estar se perguntando aí, Qual é a posição do Brasil? Vamos lá? Olha só, 98. 98º. Uma lista de mais de 130 países, nós estamos na posição 98 de ranking de empreendedorismo. Olha a nossa nota aqui, Essa é a situação do país que você vive, que você mora. Se você quer empreender, você tem que saber disso aqui, que você vai estar entrando numa seara de difícil acesso. E o Brasil? Olha só. Por que o Brasil foi ultrapassado pelo Irã, Kuwait e Vietnã no empreendedorismo? Por quê? Essa é uma pergunta que não quer calar. Por que nós fomos ultrapassados por esses países? Até pelo Irã, um país fechadíssimo. Nossa taxa de empreendedorismo, nosso nível de empreendedorismo é menor do que o Irã, o Kuwait e o Vietnã. Nós estamos falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes, onde
O empreendedorismo deveria ser incentivado para poder tentar mudar a história de miséria do país. Só para vocês terem ideia, o quanto que o empreendedor sofre no país, eu acho que talvez você tenha ouvido falar, não sei se vocês ouviram falar, no incentivo que o BNDES tinha para pequenas empresas, que era o cartão do BNDES. A empresa passava o cartão do BNDES e poderia financiar em máquinas, implementos, suprimentos, ampliação do negócio, material de construção, e as empresas pequenas começaram a usar esse cartão para poder ampliar seus negócios. O que foi que já no governo Dilma já foi feito? Foi cortado esse cartão. Ele foi diminuído, os limites foram diminuídos, as pequenas empresas não conseguiam respirar. E no governo Temer, por tabela, ele foi completamente, eu não vou dizer extinto, mas ele ficou renegado a uma linha de crédito que não significa nada. As empresas pequenas não têm crédito. O empreendedor não tem crédito no país. Então, como que a gente vai empreender se a gente não tem crédito? Ele tem juros pequenos. Mas, como eu disse antes, o capitalismo de Estado favorece as grandes empresas. O que foi aconteceu com a JBS, que se tornou uma empresa mundial? Foi a administração? Foi uma excelente administração? Não foi uma excelente administração. Foi o conluio da empresa com o Estado. Então é por isso que a gente é ultrapassado pelo Irã, pelo Kuwait e pelo Vietnã. Por quê? Porque aqui no Brasil é um ambiente hostil. Ainda mais sobre o Brasil. O Brasil é o 5º país com empreendedores mais determinados. Tá vendo? Sempre tem um lado bom. Então, no Brasil, nós somos os empreendedores do Brasil está em 5º lugar naqueles que se esforçam mais para poder empreender. Por que o esforço é maior? Porque aqui é um ambiente hostil. Então, esses locais são locais onde tem ambiente hostil à prática do empreendedorismo. Botsuana, Malta, Timor-Leste, Gabão e depois o Brasil. O que passar disso é facilidade na abertura de uma empresa ou de um negócio. Ok? Vamos lá. Todas as nossas aulas vai ter no final dela o momento da pergunta de bar sobre o assunto. O que é pergunta de bar sobre o assunto? É aquela pergunta que todo mundo fala, E aí a gente vai responder. Aquela conversa de bodega, aquela conversa de botequim, que as pessoas falam e não dizem nada. Então, pergunta de bar sobre o assunto. Vamos lá. Aí a imagem para você saber que no boteco você pode perguntar o que você quiser. Olha só, a pergunta de bar sobre o assunto. Certamente, quem quer ser um empreendedor significa que não foi um bom funcionário? Tem essa falsa ideia, de que, olha, para a pessoa ser uma pessoa ser um bom empreendedor significa que ele é um mau funcionário. Todo mundo diz isso. Mas a questão é a seguinte, essa é uma falsa ideia. Por que uma falsa ideia? Porque se você não for um bom funcionário, você vai ser um péssimo empreendedor. Se você não for um excelente funcionário, você vai ser um péssimo empresário. Então, quem pensa que é mau funcionário, que vai ser um bom empresário, está errado. Todos os bons empresários, todos os excelentes empreendedores foram excelentes funcionários. Então, quem está assistindo essa aula e que é funcionário, não pense assim. Não pense que ser um bom funcionário você não vai ser um excelente empreendedor. E para ser empreendedor você tem que ser um mau funcionário. Eu conheço um rapaz que ele não trabalhava bem em nenhuma empresa. Tinha problema com colegas, problemas com empresários, problema com dono de empresa, problema com todo mundo. E ele montou um negócio para ele. E ele vivia dizendo o seguinte, olha, eu não nasci para trabalhar para ninguém. Eu não nasci para trabalhar para ninguém. E aí, eu nasci para ter empresa, porque eu não consigo trabalhar para ninguém. Resultado, ele montou a empresa dele. Ele mal consegue andar com as próprias pernas, porque ele atende o cliente mal. Ele já mudou de ramo umas 3 vezes. Ele começou primeiro com o ramo de iluminação
e festas. E ele começou a tratar cliente mal, começou a não entender a concorrência, quebrou. E hoje ele continua sendo empresário, mas ele vende suco na rua e lanche. Ele tinha vários clientes e perdeu esses clientes porque ele não conseguiu entender. Então, quando eu faço uma retrospectiva na vida desse meu conhecido, ele nunca foi um bom funcionário. E quem não é um bom funcionário não vai ser um bom empresário. Então, nessa primeira aula a gente viu sobre a definição do que é empreendedorismo, os exemplos práticos, os exemplos onde o empreendedorismo ele não é bem quisto. E, por fim, nós vimos aí nossa boa e velha pergunta de bodega sobre o assunto. Na próxima aula nós vamos ser mais práticos e mais dados, trazer mais dados. E eu espero que você, se tiver alguma dúvida, possa fazer sua pergunta aí no ambiente da classe. Ok? Meu nome é Luiz Gonzaga, filho. E assim a gente termina a nossa primeira aula de hoje. Espero que todos estejam bem e que a gente possa aproveitar a cada aula um conhecimento novo. Ok? Obrigado e um abraço a todos.